Tá, professor, e aí? O que mais eu tenho que saber? Meia-vida. Como é a frequência dessas emissões? Como é que elas acontecem? Elas acontecem de tempos em tempos? E se sim, que tempos são esses? Esses tempos em que as emissões acontecem são chamados de períodos de meia-vida. Abre aspas, 3 pontinhos, citação do professor. Vamos lá? Um período de meia-vida é o período no qual uma amostra se reduz à metade, ou seja, 50%. Ok? Vou colocar aqui para você. Período no qual uma amostra se reduz até a sua metade, a metade da concentração inicial, que é um período de fixo, né? De tempos em tempos, onde você vai simplesmente exercitar a arte de dividir as coisas por 2. É só isso, só isso. Você só precisa sair dividindo as coisas por 2. Eu vou mostrar isso para você aqui falando de uma das tragédias mais assim terríveis que a humanidade já viu, que é justamente o acidente de Goiânia em 1987, em abril, onde algumas pessoas pegaram o núcleo de um equipamento de ressonância magnética e abriram a golpes de marreta e mostraram o pozinho que brilhava azul, né, no escuro, para muitas pessoas. Uma menina comeu esse pozinho, o nome dela era Leide das Neves, veio a falecer em instantes, e 19 pessoas morreram quase que instantaneamente. Muitas pessoas ficaram gravemente feridas e com sequelas, e há 3 anos atrás saiu um documentário bem legal no SBT, eu vou postar o link ali no grupo, chamado de Brilho da Morte, onde você se sente muito mal pelo, digamos assim, a repercussão que aconteceu. Por exemplo, de bombeiros que não sabiam o que estavam fazendo, eles estavam em cima dos caminhões com os tonéis do material recolhido e ficaram paraplégicos. A pessoa que narra o documentário, que era irmão do dono do, Ferro Velho, depois ele mostra a mão dele ao longo do documentário. Quem gosta dessas coisas, né, enfim, se choca mesmo assim. Se é que alguém gosta dessas coisas mórbidas, pelo amor de Deus, né? Mas é terrível, terrível ver o estado que a mão dele ficou com um simples pozinho, assim, colocou um pouquinho do pozinho na mão. Até hoje a mão dele, 30 anos depois, evidentemente agora 33, está obviamente quase que inutilizada. E principalmente a parte mais comovente é quando eles dizem que até hoje, quando essas pessoas que sofreram sequelas chegam nos lugares, as outras pessoas saem. A exclusão social, porque elas acham que vão ser contaminadas por essas pessoas. Então é terrível. Quantos gramas de material foram dispersos? 19 gramas só, que é nada, uma quantidade de pó de nada, de Césio-137. Então, como é que funciona isso? Beleza, vou mostrar para você. Vamos falar sobre o Césio. Esse é o Césio, queridos. Césio-137. Perigosíssimo. Vamos supor que você tenha 1 grama de Césio, e essa é a sua amostra de 100%, como você está vendo. Depois de 30 anos, vou escrever aqui embaixo para você, ó, 30 anos, o Césio se decompõe pela metade. Você vai ter uma amostra de Césio de meio grama, como você está vendo aqui, que é nada mais, nada menos que a metade. Assim, tá vendo? 50%, ok? Depois de mais 30 anos, deixa eu colocar aqui para você, ó, 60 anos, mais 30, né, um período fixo. Veja bem, essa amostra vai ser decomposta, vai emitir radiação, e como você acabou de ver, cada vez que ela emite uma radiação, ela se transforma em outro elemento. Então o Césio vai decaindo, diminuindo, tudo bem? Vai emitir radiação e vai transformar esse meio grama em 0,25 grama, 1/4 de grama. O popular, 1/4. Depois de mais 30 anos, quando chegar em 90 anos, assim, vai haver mais uma divisão por 2 e você vai ter o quê? 0,125 gramas, que é a metade daquele valor. É o bom e velho dividir por 8 a quantidade inicial. E nunca vai parar, pessoal. Depois de mais 30 anos, 120 anos,
você vai ter o quê? Exatamente, ó, 1/16 desse valor, que é justamente 0,0, né, 625. Tá vendo? E isso tende sempre ao infinito, nunca termina, nunca acaba. Olhando justamente isso com atenção, o que está acontecendo, sempre em períodos fixos de 30 anos, há uma decomposição de 50% do material, você pode notar uma coisa chamada de função. Qual é a função que você extrai ali? Vamos usar o GeoGebra para descobrir a função. Bom, a cada momento, então vamos colocar y igual. A cada momento há uma decomposição de 50%, período fixo. Então a base da minha função é uma base de 1/2, isso não muda. Eu estou sempre dividindo por 2. Mas os períodos são fixos, então no primeiro momento ali no eixo x, eu tive uma decomposição por 2. No segundo momento, eu dividi por 2 de novo. No terceiro momento, eu dividi por 2 de novo. Perceba, dá uma olhadinha aqui, antes de acabar com a sua função ali em cima. Querido, 1/16 não é exatamente 1/2 elevado na 4? Sim ou não? E 1/8 não é 1/2 elevado ao cubo? Tá vendo? Sim ou não? Como é que é o nome dessa função, pessoal, onde o expoente varia? Exponencial. Então, você tem ali uma função exponencial, 100 é 1 inteiro, e o inteiro é a mesma coisa que meio elevado na zero, que é exatamente onde você está aqui embaixo, na zero, tá vendo? Então, essa é uma função na qual a única coisa que está variando é o eixo x, mas no formato de expoente. Então, em termos matemáticos, a função que você tem é essa aqui, ó. X. Ali, fechou? Pronto. Essa é a função que você tem, tá vendo? Observe uma coisa que é interessante, ó, que por mais que eu olhe, ó, vou abrir aqui para você, tá vendo? Não interessa quanto eu vá puxando para cá, ela encosta no eixo x? Ó, tá vendo? Eu tô aumentando. Encosta? Então ela nunca termina, ela tende ao infinito, efetivamente. Tudo bem? É a arte de dividir por 2. Então, eu peço encarecidamente que quando você estiver fazendo uma questão sobre meia-vida, você não se precipite. Você saia dividindo as coisas por 2 com calma, que tu sempre vai chegar no teu resultado. As perguntas mais comuns sobre meia-vida são essas daqui, ó. Ah, e uma amostra de Césio 137, observada, estava na quantidade de 0,0625 grama. Depois de um período de, sei lá, sabendo que começou-se a analisar com 1 grama, qual é o período de meia-vida desse processo? Pô, você vai dividindo por 2, sabe? Até chegar na quantidade que você tem. É impossível você não descobrir qual vai ser o período. É impossível você, quando tem o período, por exemplo, também não saber qual vai ser a quantidade em massa de uma amostra, porque ele vai sucessivamente lhe mostrar quantas vezes você vai ter que dividir por 2. Simples assim. Então faz devagarinho, pega em linha reta se quiser e começa assim, ó. 1, primeira meia-vida, metade, segunda meia-vida, 1/4, terceira meia-vida, 1/8 e assim por diante. A função de matemática que você tem aqui é uma funçãozinha bem simples, vou colocá-la aqui para você. Tá ali o quadradinho. A função vai ser essa, ó. Y é igual a meio elevado na x, onde x nada mais é que o nosso período de meias-vidas, tá? Número de meias-vidas. Número de meias-vidas, e o y nada mais é que a massa restante. Massa restante. Quando a gente tiver já, pessoal, conhecimento sobre ordem de reação, eu vou mostrar isso num formato de velocidade, tá? É muito importante, mas, no entanto, isso vai ser visto só lá em cinética química. Daí eu vou trazer a velocidade para você nas reações de meia-vida. Afinal, massa e velocidade podem ser diretamente proporcionais ou não.
Então tem todo um quê matemático por detrás que pode complicar um pouquinho a nossa vida. Mas como a gente não tem esse embasamento ainda nesse momento no curso, o professor vai esperar até que a gente chegue lá em cinética para poder trabalhar isso direitinho, ok?